Oi, meus amigos, estamos aqui de novo para fazermos mais um evangelho e neste momento eu gostaria de pedir a todos confiança, fé, por mais este mês, que nós já estamos passando neste problema do mundo todo, não é só do Brasil. Mas que nós possamos ter muita confiança no Pai Maior, porque o Pai Maior sabe o que está fazendo. Como dizem, nenhum fio de cabelo cai sem que o Pai saiba. Então, com certeza, nós precisamos confiar em Deus para que Ele possa passar para nós tudo aquilo que precisa, aquilo que nós necessitamos. Às vezes a gente quer aquilo que a gente quer e na realidade não é assim, é aquilo que nós precisamos. Então vamos todos fechando os nossos olhos materiais, elevando os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Primeiramente vamos abraçando com muito amor, com muito carinho, nosso anjo guardião, esse anjo que está conosco desde o princípio da nossa encarnação. Vamos também abraçando com muito carinho o mentor do Alvorada Cristã, este mentor amigo que sempre está nos ajudando em todos os trabalhos da nossa casa. Vamos também elevando os nossos melhores sentimentos até Maria de Nazaré, Mãe de Jesus e de todos nós, e que ela possa nos abraçar com o seu manto sagrado, abraçar todo o planeta no seu manto azul, nos dando muito amor e muita paz. E através dessa Mãe, vamos chegando até Jesus, nosso irmão, nosso mestre. Vamos pedindo a esse mestre querido que adentre a este salão de braços abertos, resplandecendo de muita luz, iluminando a nós que aqui estamos e a todos vocês que estão nos seus lares, ouvindo a gente falar de Jesus. Mestre amado, leve-nos à presença de Deus, Senhor de tudo e de todos e Senhor de nossas vidas. Que nós possamos, Deus, através da confiança e da fé que temos em Ti, que nós possamos realmente passar esses mais alguns meses, se for o caso, na tranquilidade, sabendo que o Senhor está no nosso comando, no comando das nossas vidas. E com a oração que Jesus nos ensinou, vamos pedindo permissão para mais um evangelho, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentações. Livra-nos de todo mal, que, Pai, Teu é o reino, poder, luz e glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que a paz de nosso amado Mestre Jesus seja conosco, agora e sempre, e mais uma oportunidade de estarmos juntos para refletirmos, meditarmos sobre os ensinamentos do Evangelho à luz da doutrina espírita. Então hoje nós vamos refletir, meditar juntos sobre o tema Primavera na Alma. Esse tema foi nos sugerido, está no livro Mediúnico de Lúcia Cuminato,
uma médium, escritora. E esse tema ele é desenvolvido pela irmã Maria do Rosário. E ela inicia exatamente assim, que a chegada da primavera é um ambiente, um momento de muito perfume, onde as flores se abrem, os pássaros parece que estão mais alegres, a criatura humana também está mais alegre. E isso não nos leva a menosprezar as outras estações, porque nós sabemos que na criação de Deus, tudo é perfeito, tudo está no seu devido lugar, tudo tem o seu motivo, tem a sua motivação. Mas a primavera chama a todos nós, no seu momento, de vida, de alegria. E as outras estações muitas vezes nos levam a pensar sobre os dias chuvosos, os dias frios, esse frio que acabou de chegar para nós, né? Na data do dia 21 agora. E ela faz justamente esse comentário dessa beleza natural, dessa criação divina, dessa maravilha que Deus nos coloca e que muitas vezes nós deixamos de perceber, de desfrutar. E qual seria esse motivo? Porque nós trazemos dentro de nós, em determinadas situações, momentos, o sentimento de tristeza, de rancor, e muitas vezes isso nos leva a não olharmos para fora. Vivemos aquilo que estamos dentro, né? Nós sempre temos essa informação de que tudo começa lá dentro de nós. O próprio discípulo de Jesus diz lá que tudo começa no nosso pensamento. Que aonde estiver o nosso pensamento, lá estaremos nós. Então, muitas vezes, quando estamos aquebrantados, com muitas dificuldades internas, com as nossas questões pessoais, parece que nós fechamos os nossos olhos espirituais, não só os carnais. E nossa irmã faz essa observação, de que nós perdemos essa beleza à nossa volta. Uma beleza tão natural, proporcionada por Deus para que nós possamos viver um pouquinho melhor. Para que nós tenhamos um pouquinho mais de tranquilidade nessa nossa caminhada terrena, nesse nosso planeta de provas e expiações. E nossa irmã ela faz uma comparação justamente para que nós possamos trazer para dentro de nós, para o nosso entendimento, a necessidade de vivenciarmos o espiritual. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas, ou mesmo vamos nos portar desta maneira, porque não somos perfeitos, por uma questão ou outra. Num dia ensolarado, num dia maravilhoso, nós parece que caminhamos com uma nuvem sobre as nossas cabeças. Parece que acordamos num dia de chuva, com aquele sol assim já raiando nas primeiras manhãs do dia, nem observamos, né? Já vamos atropelando, já vamos correndo, muitas vezes priorizando as nossas, né? Aquilo que nós priorizamos como coisas realmente necessárias para as nossas vidas. Muitas vezes acordamos tão rapidamente que fazemos uma breve oração, uma oração muito rápida, e saímos em busca daquilo que nós dizemos ser a nossa prioridade. Então, a nossa irmã, ela toca nesse assunto, ela toca nesse ponto para que nós possamos fazer uma reflexão sobre o olhar para fora com os olhos realmente da alma, mas essa alma ela precisa estar bem. Nós somos espíritos vivenciando no nosso planeta Terra, de provas e expiações, as provas que nos dão as condições de crescer com a superação dessas provas, e muitas vezes avaliar as nossas condições espirituais em decorrência dessas provas, somado às nossas expiações, que são as nossas reparações de erros cometidos, causados a nós mesmos, ou a outros irmãos, ou à própria natureza no seu todo. Então, nossa irmã, ela diz justamente isso, da necessidade de trazermos essa primavera, esse sentimento primaveril para dentro de nós.
E nós sabemos que não é fácil, porque somos espíritos em evolução. Somos espíritos que estamos começando a aprender. Às vezes pode nos parecer que já estamos em posse da verdade, mas eu tenho visto muitas vezes no meio espírita, inclusive, vários apontamentos de alerta a todos nós, de muitos espíritos que dirigem a nós, espíritas principalmente, este alerta. Que nós tenhamos o cuidado, porque não é só, ler, estudar, mas praticar. E aí que está, a grande dificuldade, porque nós estamos vivenciando a todo momento, vivendo em comunidade, com pessoas, com espíritos que muitas vezes chegam a nós e não é por acaso, Seria maravilhoso que vivêssemos numa ilha isolados, mas eu acredito, Samuel, olhando para mim, estaria isolado numa ilha e eu iria brigar com a árvore que estivesse lá. Não tivesse ninguém, eu ia brigar com a árvore. Ia brigar com a maré, ia brigar com o vento, porque isso faz parte do Samuel. A evolução do Samuel. Viver com as diferenças é que é a grande questão. Porque viver com os iguais, viver com aqueles que comungam dos mesmos pensamentos, e parece que nem sempre, nem nesses momentos conseguimos viver bem. Porque sempre existe algum momento de desacerto. Mas a nossa irmã nos diz da necessidade de trazer esse sentimento, essa estação de alegria e de vivência da primavera para dentro de nós. Essa primavera espiritual. A primavera espiritual. Então Deus envia a nós, lá no Monte Sinai, através dos 10 mandamentos de Moisés, os seus ensinamentos. O povo egípcio sai da escravidão, mas depois que chega na cidade prometida, na nova, em Canaã, acaba-se tendo vários conflitos, acabam sendo escravos novamente. Então Deus manda a todos nós o menino luz, a primavera das nossas almas. Essa primavera que se faz tão necessário que ela entre dentro de nós e que ela fique, que ela encontre morada. E aí a nossa irmã, Maria do Rosário, ela fala justamente sobre isso. Ela fala da primavera necessária que fique, que entre, que permaneça através do amor, através do entendimento. Então, esses grandes alertas que nós recebemos, de que não basta apenas lermos, estudarmos, mas que façamos com que tudo isso faça morada dentro de nós, que todo esse esclarecimento à luz da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, realmente tome corpo e permaneça em nós. E eu estava lembrando, inclusive, de uma passagem de Divaldo Pereira Franco. Ele foi na Europa, foi levar a divulgação do Espiritismo, e ele, chegando no aeroporto, ele pega o táxi, e de repente, acabaram de sair do aeroporto, em determinado momento, o Divaldo pede para que o motorista pare e peça a ele que se ele pode esperar um pouquinho. Ele não vai demorar, só um pouquinho, que ele espere um pouquinho que ele vai descer. E o motorista concorda. Então Divaldo Pereira Franco desce, ali é uma praça imensa, e Divaldo nos conta que, caminhando com Joana de Ângeles, sua mentora espiritual, aquela praça, ela está toda florida, com várias rosas, com várias flores, com muitas borboletas coloridas, andando como se estivessem fazendo festas. E ali Divaldo contempla, conversa com Joana de Ângeles, que mostra a ele o sagrado altar da natureza, a beleza que Deus coloca às nossas vistas, e muitas vezes nós passamos desapercebido.
E não é por nossa culpa, é porque estamos muitas vezes aquebrantados realmente, como nossa irmã acaba comentando no início da sua fala, que muitos deixam de ver a época da primavera que aparece, das flores, das árvores frondosas, porque estão realmente num ambiente de inverno. Estão no seu íntimo vivendo dias chuvosos e não conseguem observar a beleza da natureza. Então, Divaldo conta que ele volta para o táxi e libera o taxista. Podemos ir, muito obrigado. E começa a falar para esse taxista, que maravilha essa praça, que coisa linda, quantas flores, quanta beleza. E aí o taxista pede para Divaldo Pereira Franco, o senhor não me dá um minutinho? O Divaldo falou para ele, claro que dou um minutinho. E esse taxista desce e vai para aquela praça e vai contemplar aquela beleza. E ele, depois de alguns minutos, ele volta feliz, suspirando. E diz para Divaldo que quantas vezes ele passava por aquele local. Quantas vezes ele pegava os seus passageiros que embarcavam no seu táxi ali naquele aeroporto. E ele nunca tinha se atentado para a beleza daquela praça. E aí também nós vamos lembrar uma passagem do Evangelho onde Jesus diz que olha lá aquele lírio do campo, como ele é lindo, como ele é bonito, mas nem Salomão, com toda a sabedoria e toda a sua riqueza, se compara. Jesus estava justamente mostrando a beleza real, a primavera verdadeira, que nós podemos colocar nos nossos olhos, na nossa visão espiritual, diante de tantas flores da criança, do idoso, daquela companhia que está conosco, da nossa família, do nosso parente, do nosso colega. Porque a vida é primavera constante, vida sempre vida. A vida ela tem que ser contemplada e vivida e aplaudida como uma primavera de todos os dias. Estamos vivendo isso hoje. Quantos corações estão aquebrantados? Quantas famílias estão entristecidas? A perca dos seus entes queridos, aqueles que muitas vezes, não é porque não têm conhecimento, não queremos aqui ser hipócritas, não é porque eu tenho a possibilidade de dizer que sou espírita e que isso vai fazer a diferença num momento tamanho de separação de uma pessoa que amamos. Não. Sentimos dor dentro de nós. Sentimos aquela separação, mesmo que momentânea, mas não sabemos quanto tempo vai durar. O tempo de Deus é diferente do nosso, mas não sabemos. Porque ainda não temos conhecimento de toda a verdade. Então nós, espíritas, não podemos, muitas vezes, olhar para essas pessoas que não têm conhecimento e que choram e que se entristecem, que muitas vezes vão pelas vias da tristeza profunda, de um abatimento, da revolta, de uma depressão. Eu estava vendo um vídeo hoje, aonde foi justamente assim. A mãe, era uma matéria sobre o Rio de Janeiro, sobre as perdas de tantos e tantos familiares na Baixada Fluminense, dos extermínios. E mães que lutam há 10, 20 anos, que enquanto estiver alguém, estiver uma representante, estiver uma mãe, um pai, seus filhos que partiram, que deixaram o corpo físico através da morte, ainda terão voz. Pessoas que sofrem há mais de 20 anos. Então eu não posso usar a minha convicção, a minha certeza, para diante de um sofrimento tamanho, de uma pessoa que muitas vezes não tem esse conhecimento. Eu ouvi dentro da casa espírita, numa certa ocasião,
quando um nosso irmão disse assim: para haver a verdadeira gratidão, para que haja verdadeira gratidão, é necessário que tenha compreensão. E às vezes eu, espírita, digo que acredito na reencarnação, na pluralidade das vidas sucessivas, da comunicação com os espíritos, mas em determinado momento que eu perca um ente querido, não precisa ser que seja de momento trágico, que seja de maneira natural, existe lá dentro do meu íntimo aquela sensação chorosa. Aí me diriam: mas você não acredita? Você não é espírita? E eu me lembro muito bem a situação que eu mesmo passei. Minha mãe desencarnou em 2009. Eu lembro que eu saí daquele hospital naquele dia e conversando com a minha mãe, que estava ali na UTI, estava não se comunicando, ela estava em coma. E eu conversando com ela, dizendo que tudo ia passar, que tudo ia ficar bem, que tudo ia se resolver. Mas alguma coisa dizia que eu precisava ficar ali. Mas eu precisava voltar para Indaiatuba, porque no outro dia eu voltaria para lá. Nós fazíamos revezamento, eu e minha irmã. E eu lembro que eu falei para Deus: Deus, hoje é dia 7 de setembro, não leva minha mãe hoje. Porque todo dia 7 de setembro eu vou lembrar que minha mãe desencarnou. E eu lembro que eu cheguei em Indaiatuba, quando eu acabei de chegar na minha casa, o telefone tocou. E o aviso era que minha mãe havia desencarnado. Durante os dias das mães, lembrando da minha mãe. Durante o dia 7 de setembro, lembrando da minha mãe. E teve um determinado ano, acredito que uns 3 anos depois, o Dia das Mães passou assim, comemoramos o Dia das Mães, né, entre família e tal, mas foi-se embora aquele pensamento da mãe, e eu lembro que no dia seguinte eu lembrei, eu me senti muito mal. Eu me senti como um filho pródigo, como um filho ingrato. E aí eu escutei a minha mãe falando: era isso que eu queria. E esse vídeo que eu escutei hoje foi justamente isso. A mãe dizendo do sofrimento de 20 anos, onde ela não sabia, ela acordava, ela tinha que trabalhar, então ela ia. Mas quando ela não ia trabalhar, ela acordava e ficava o dia inteiro dentro de casa com a mesma roupa, do mesmo jeito, e nada tinha sentido. Ela acordava, ia dormir, e nos finais de semana era terrível, ela sente muita falta do filho até hoje. Mas um dia, um dos filhos, vendo a mãe naquela situação, chegou na casa e falou: mãe, nosso irmão faleceu, nosso irmão morreu. Mas eu estou aqui, a minha irmã está aqui, nós precisamos de você. E amor de mãe, a mãe ama todos os seus filhos iguais. Mas a perda é profunda. A perda é profunda. Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco, ela nos conta que quando nós nascemos, que nós levamos 6 meses depois de nascido para realmente aceitarmos que estamos fora do útero da nossa mãe. É interessante. 6 meses já encarnado, nós ainda vivemos como se estivéssemos dentro do útero da nossa mãe, sob a proteção maternal. Então todo esse sentimento, toda essa sensação, todo esse desconforto que nós vivemos, nesse meio que nos cerca, nas dúvidas, nos questionamentos, nos afrontes, são realmente necessários para que nós possamos acordar para a verdade, não desmerecendo todas as experiências. Ser frio
Não. Eu lembro como hoje, eu estava lá no velório da minha mãe, e eu passei a noite inteira orando, pedindo aos bons espíritos, sentindo a presença de conforto. Me senti forte. Mas quando desceram o corpo da minha mãe no sepulcro, eu desmoronei. Eu comecei a chorar. Eu não parava mais. Eu não encontrei aquela corda de sustentação. Porque naquele momento ficou um espaço. Um vazio. Quantos vazios? Quando Jesus é sepultado, quando Maria de Madalena vai em busca para poder acabar de fazer todo o procedimento do corpo de Jesus, quando ela chega lá e não vê o corpo do Mestre, quando ela sente o vazio, ela fica desesperada. Ela fica sem espaço, ela fica sem lugar, sem direção. Essa primavera que nossa irmã Maria do Rosário fala, é aquela que muitas vezes nós ouvimos. Eu tenho a minha orientadora do grupo, da casa onde eu frequento, foram participar no seminário no Rio de Janeiro, e eles voltaram muito satisfeitos, só espíritas, era só para espíritas. Mas ela disse assim para mim: Samuel, estávamos todos lá e de repente a palestrante lá começou a falar, explanar o assunto dela. Mas ela chegou para nós e olhou assim e falou assim: vocês acreditam em reencarnação? Aí começa aquela coisa: sim, não estou ouvindo, sim. Aí todo mundo achou que já tinha acabado. Ela falou: mesmo? É essa primavera que nossa irmã Maria do Rosário fala. É a verdade, a certeza, a convicção dentro de nós. Essa é a primavera da alma. É a convicção. É ter a certeza que possa cair do meu lado direito, do lado esquerdo, à minha frente, atrás de mim, mas eu tenho a certeza que tudo passará. E Jesus veio falar para nós. Jesus voltou, Ele venceu a morte. Ele veio dizer a nós: olha, morte é apenas uma passagem. Eu vou voltar para o meu reino. Ele falou para aquele que estava crucificado ao seu lado, quando aquele disse: ó Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E ele disse: ainda hoje em verdade vos digo que entrará comigo no paraíso. Ainda hoje, não precisará ficar lá, não precisará ficar esperando. Não, você é ladrão, você está sendo crucificado comigo porque você é ladrão. Mas ainda hoje você ainda estará no paraíso comigo. Então a lei de Deus é a lei de Deus. Nós não podemos trabalhar em cima das nossas convicções, das nossas leis. Deus nos olha não pelo resultado, mas pela intenção. Muitas vezes causamos graves situações que não queríamos que aquilo acontecesse. É uma falta de conhecimento, de maturidade. Assim são aqueles que não conhecem a lei de Deus. São aqueles espíritos que estão reencarnando na Terra para poder ter uma nova intuição, uma nova inspiração através de tudo aquilo que nós hoje vivenciamos no nosso planeta. Hoje, o número de cristãos, nós consideramos-nos espíritas cristãos, é a grande maioria, é a maioria. Mas vivenciar a verdadeira primavera espiritual não é sermos frios, cautelosos. Não. Já diz lá
Divaldo Pereira Franco, na sua psicografia sobre transtornos mentais, psíquicos, que justamente esse momento que nós vivenciamos, essa nossa responsabilidade diante da comunidade, da família, da religião, nos traz para um verdadeiro momento de transformação. Também ele diz lá, a sua mentora, Joana de Ângeles, também diz lá, os espíritas não podem mais falar que tem problemas. Não vem falar, espírito, que você tem problema. Eu tenho problema. Eu estou cheio de problema. Não, o espírita não pode falar que tem problema, tem dificuldade. Porque a dificuldade gera uma oportunidade de que nós possamos vivenciar uma maneira de sair dessa dificuldade. E aí nós vamos sair tendo conhecimento, vivenciando, aprendendo, e isso nós não perdemos mais. Então é essa primavera que a nossa irmã Maria do Rosário fala. Há aqueles que têm o conhecimento, que têm o contato já com o Evangelho de Jesus, que é o Evangelho de amor, justiça e caridade. Jesus o tempo todo, ele prega amar aos nossos irmãos, auxiliar aquele que tem fome, ao que tem frio, ao que está encarcerado, porque se você auxiliar, você está auxiliando a mim. Então, nesse momento, nesse estado de ambiente, onde nós vamos recebendo o Evangelho de Jesus, principalmente à luz da doutrina espírita, que vem trazendo para nós que a nossa vida não cessa aqui, que nós vamos desencarnar e vamos reencarnar, e vamos desencarnar e vamos reencarnar, nesse processo de evolução, que nós vamos nos transformando na evolução espiritual e alcançando o estado melhor moral, aonde se fará realmente essa primavera constante dentro de nós. Jesus caminhou entre nós, entre todo aquele ambiente que existia no seu tempo, mas ele caminhava e aonde ele passava, a sua sombra curava. A mulher hemorrágica tocou as suas vestes e foi curada. E quando ela se cura, Jesus fala, saiu de mim virtude, saiu de mim a primavera, a flor, desabrochar e dando vida. Chico Xavier, as pessoas ficaram tão gratas a Chico, e todo mundo levava dinheirinho, galinha, essas coisas todas. Então tem uma cena de um rapaz filmando, e a gente vê o Chico na mesa atendendo as pessoas, e aquele montinho de dinheiro, um monte de dinheiro, tudo daquelas notas, assim, aquele bolinho, mas tudo separadinho, assim, um em cima do outro. Então nos contam que o Chico, quando acabava as reuniões, ele saía com aquele dinheiro, ele ia dando de casa em casa, ele sabia quem precisava de dinheiro, quem estava precisando. E as pessoas iam atrás do Chico, acompanhando para ver o que o Chico ia fazer. Era como Jesus. Jesus, quando não estava de um lado do rio, estava do outro lado, ele precisava dormir dentro do barco, ou então dormir mais afastado, porque o povo não queria, eles queriam ficar perto de Jesus o tempo todo, porque o que ele falava, aquela primavera que invadia os seus íntimos, era de um perfume muito grande, consolador. Então essas pessoas acompanhavam o Chico, e contam-me, nessa oportunidade, quando o Chico entra num hospital, e quando ele entrando no hospital, aquele cheiro de éter, aquela coisa de hospital mesmo, né? Daquelas coisas de formol, e as pessoas, aquele cheiro desagradável, e essa pessoa contando, aquele cheiro que, nossa, a gente teve que colocar e fechar o nariz. E o Chico foi num quarto, tinha um paciente na cama, inclusive com feridas no rosto, e o Chico pegou em sua mão e o beijou, com todo amor e carinho. E essa pessoa diz que quando saíram dali, diz que tinha um cheiro de rosa em todo o corredor. Uma fragrância de rosa muito grande. É a primavera da alma. É a primavera do amor, como diz nossa irmã Maria do Rosário. Que nós precisamos trazer verdadeiramente esse amor para dentro de nós.